podem mandar mensagem para mim, tá aqui do meu lado, do ladinho aqui, e tem também, se vocês quiserem, podem pegar o microfone para fazer pergunta. Então, vamos lá. Imagem de ginecologia. Então, vocês lembram desse senhor aqui simpático na aula passada, que é o professor Ian Donald? Quando a gente fala de imagem de ginecologia, a gente tem que tentar entender quais métodos você, como médico, vai ter à sua mão para poder investigar os pacientes, né? Então, o primeiro método que você vai usar vai ser sempre na imagem de ginecologia, é ultrassom, tá? Método de imagem. Nos problemas que eu vou ensinar para vocês nessa noite de hoje, o ultrassom é o mais disponível, é o mais sensível e muitas vezes é o único exame necessário para investigar um problema ginecológico, tá? Ele tem uma sensibilidade de 88 a 100%, que é ótimo, né? Ou seja, ele deixa passar muito pouca alteração. O que altera no ultrassom, varia bastante, é isso aqui, ó, é especificidade, né? É o que eu estou vendo e o diagnóstico que eu estou fazendo, se ele está correto, se tem mais coisas que a gente não está diagnosticando, tá bom? Aqui são as duas formas de fazer o exame, né? Vocês viram imagens desses equipamentos na aula passada. Então, isso aqui são os transdutores. Esse cabo que vocês estão vendo aqui, ele vai lá e vai ligar lá no equipamento de ultrassonografia, né? Como eu disse para vocês, já tem equipamentos hoje em dia que é só isso aqui, é só o transdutor. Mas esse aqui é o modelo antigo. Então, esse aqui é a sonda convexa. Olha a imagem aqui, para vocês verem como ela é convexa. E dessa imagem convexa vai sair o som aqui, ó, ok? Que vocês estão vendo aqui, ó, do lado direito e do lado esquerdo. Não, eu não estou invertido, tá? Na radiologia sempre aqui é direito, aqui sempre é esquerdo, tá bom? Sempre imagem em espelho, ok? Aí aqui, o que que nós estamos vendo aqui? É a bexiga, ó. Então aqui é a parte mais anterior, aqui é a pele do paciente, a gordura subcutânea, aí o som chega na bexiga. E como eu ensinei para vocês na aula de física, por isso que é a primeira aula, a hora que chega aqui, o som acelera. Se você já conseguiu esquecer com sucesso, eu vou te lembrar de novo, de eu imitando a Dolly, fazendo um uou, 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 lembra? Então, do filme do Procurando Nemo. Por quê? Porque a água é um bom difusor de som. Por isso que quem já foi acompanhar alguém, ou quem já fez um ultrassom pélvico, ouviu dizer a assistente de sala ou o médico falar, olha, precisa encher a bexiga. Sua bexiga não está cheia. Vamos repetir o exame daqui a pouco. Por quê? Porque com a bexiga cheia, o som acelera aqui e aí ele consegue penetrar mais no tecido, ou na barriga, no caso, né? Porque se não tiver água, ele vai refletir muito o som e não vai ter qualidade de imagem. Então, assim eu consigo ver o objeto em estudo aqui na pelve, que é o útero que eu estou desenhando para vocês, tá vendo? Ó. Então, prazer, esse aqui é o útero, tá? Então, aqui a porção anterior do útero, a porção posterior, e entre esses dois traços que eu estou desenhando, vocês percebem uma coisa que parece duas finas camadas, que é o endométrio, em uma das fases do ciclo menstrual, tá bom? Aqui, ó, é o fundo do útero, aqui é o corpo do útero, aqui é o colo do útero e aqui é a vagina. Então, esse é o útero no corte longitudinal. Certo? Aí você tem outra forma de estudar, que é a sonda endocavitária, que é essa aqui, ó, que faz o exame endovaginal, ou alguns chamam, no Brasil, que é muito grande, de transvaginal, tá? Então, vocês percebem que aqui a definição é muito maior. Eu estou vendo aqui o colo, o corpo e o fundo uterino, tá vendo? Do lado de cá. O corpo e o colo. E vocês conseguem perceber pela primeira vez que vocês estão vendo essa imagem, também o endométrio. Então, se a gente for fazer uma comparação com o futebol, esse aqui é o pessoal que está na arquibancada, ok? E esse aqui é o pessoal que está na linha do técnico de futebol, na linha do campo. Então, a definição da imagem é isso. Então, se você vai ver uma alteração pélvica muito grande, como o bebê no terceiro trimestre, uma massa gigante, via abdominal, sonda convexa.
Se você vai ver uma coisa pequena, um detalhe no ovário, um detalhe no miométrio, via endocavitária. E se a paciente é virgem? Só via abdominal. A gente não faz o endovaginal, como vocês veem na figura, ele vai atravessar por dentro da vagina numa mulher virgem, ok? Então, essas são as duas formas de estudar por ultrassonografia a pelve feminina, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer a qualquer momento, tá bom? E aí vocês lembram também, foi aniversário dele semana passada, comemoramos juntos o Sir William Hounsfield, né? Vocês souberam mais sobre a vida dele, que ele era um menino traquinas, como fala em Minas Gerais, gostava de desmontar as coisas. Então, o Sir Hounsfield, apesar de ele ter inventado tomografia, ela tem uma limitada avaliação na pelve, até hoje, né? Então, quando é que a gente vai pedir tomografia para problema ginecológico? Quando a gente quer estadiar, por exemplo, um tumor já conhecido, certo? Quando a gente está no pronto-socorro e chega uma suspeita de abdômen agudo hemorrágico, o abdômen agudo inflamatório. Aí a tomografia é um exame rápido que faz diversos diagnósticos que pode ser usado. Ah, professor, não é melhor fazer um ultrassom? Se você tiver certeza que o abdômen agudo é ginecológico, sim. Mas se você não sabe se o paciente está com uma hemorragia por causa de uma gravidez ectópica, ou porque rompeu o neurisma, ou porque XYZ, aí é tomografia direta, porque o ultrassom vai ver muito sangue e às vezes não vai dar o diagnóstico. A Mariana fez uma pergunta aqui, em relação à imagem do útero, se um lado é direito e outro esquerdo, como ou consigo observar as porções do útero? O próximo slide, Mariana, eu vou te mostrar isso daqui a pouco, na hora que a gente for falar de anatomia, tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Então, a tomografia é muito bom para o estadiamento diagnóstico e para cortes com espessura, porque tem corte de espessura de 1 milímetro hoje em dia, né? Então, essa é uma imagem de tomo. Então, vamos ver comigo, ó. Aqui anterior, talvez já comece a responder a pergunta da Mariana aqui. Anterior, aqui é direita, aqui é esquerda e aqui é posterior. E são cortes axiais. Vocês estão vendo a paciente cortada em cortes axiais. Aqui é coronal. Vocês estão olhando para a paciente de frente, antero-posterior. Então agora, aqui é cranial e aqui é caudal. Ou seja, o pé da paciente está aqui, ó. Certo? Tanto que vocês estão vendo o fêmur dela. Então imagina que o pé dela está aqui, ó. Ó como eu desenho bem, tá? Então é assim. Então aqui nós vemos, nessa imagem aqui é o útero, aqui uma bolinha, estou apontando o ovário direito, uma bolinha de cá, ovário esquerdo. O útero, ovário direito, ovário esquerdo. E quem está aqui embaixo com densidade de água? A bexiga, tá? A gente falou das densidades, nós vamos falar várias vezes. Vamos ver as densidades nessa imagem de tomografia? Ó, então vamos comigo. Segura na mão do professor e vamos. Então vamos lá, ó. Aqui, densidade de osso, tá? Mais 1.000 unidades de Hounsfield. Aqui, densidade de ar, menos 1.000 densidades de Hounsfield. Entre esses dois, temos a densidade de partes moles. Aqui, ó, músculo, o glúteo máximo direito. Abaixo do menos denso que o músculo, mas mais denso que o ar, a gordura, aqui, ó, certo? Mais denso que a gordura, porém menos denso que o músculo, a água. Olha que legal. Tá tudo aqui nessa imagem, tá? Então tem água, tem gordura, tem osso, tem músculo, tá? Que a gente vai usar o curso inteiro. E vocês vão usar a vida inteira, porque vocês vão ver muita tomografia dos seus pacientes, ok? Então, essas são imagens de tomografia. É bonito, é bem feito, tal, mas ela não dá. Vocês percebem olhando para o útero, talvez uma primeira impressão não, mas que o ultrassom transvaginal via melhor as texturas do útero, você via melhor a linha do endométrio do que você vê na tomografia. E aí tem a tal da ressonância magnética, né? Que é o O, né, do negócio. A ressonância é mais específica e mais acurada na avaliação das massas pélvicas. Ela consegue ver grandes massas, pequenas massas. Ela é melhor em tudo. Então, vou fazer ressonância em todo mundo? Não. Porque mais de 85% das vezes o ultrassom resolve sozinho. É um exame mais disponível, de menor custo, menos invasivo, não tem a questão da claustrofobia, não tem contraste, né? Mas a ressonância tem números de sensibilidade e especificidade maiores. Ela é um exame diferencial, tá? É para fazer
diagnósticos diferenciais após a dúvida com a ultrassonografia. Agora, eu vou responder a pergunta da Mariana. Então, ela falou, olha, em relação à primeira imagem do útero, se o lado é direito ou esquerdo, como eu consigo ver as proporções do útero? Então, olha aqui, ó. Aqui, de novo, Mariana, isso aqui é um ultrassom por via abdominal. Esse aqui é um ultrassom por via endovaginal ou transvaginal. Então, aqui vai ser sempre anterior. E aqui sempre vai ser posterior. Aqui sempre vai ser direito. E aqui sempre vai ser esquerdo. Mesma coisa aqui nesse ultrassom transvaginal, tá? Aqui a sonda, isso aqui você imagina que é a sonda, ó, fazendo a emissão do som, ok? Então, aqui seria direito, aqui seria esquerdo. Tá? Isso varia, mas não é a hora ainda, porque de acordo com o que eu colocar o transdutor, rodar ele no sentido horário ou anti-horário, isso vai mudar como se fosse os polos de uma bússola. Mas nessa imagem estática, por enquanto, vamos deixar assim. Aí vocês estão vendo aqui o útero, vocês estão vendo o endométrio na via pélvica, abdominal. Vocês estão vendo o endométrio no transvaginal. Olha como você já consegue perceber mais sutilezas do endométrio aqui. Você consegue ver, por exemplo, pequena quantidade de líquido aqui entre essas duas linhas do endométrio, que os calibradores estão medindo aqui. E aqui a ressonância. O endométrio está aqui, ó. Todo mundo consegue claramente ver o útero aqui na ressonância. A ressonância não é assim. Eu mudei o posicionamento dela para ficar parecida com o ultrassom, tá? Ela está toda girada aqui para poder ficar mais igualzinha à imagem do ultrassom. Então, aqui está a bexiga, aqui está o útero, com o fundo do útero, o corpo do útero, o colo do útero e a vagina aqui tracejada. Aqui vocês podem perceber que tem uma coleção, que é líquido em fundo de saco posterior, que tem o mesmo sinal da bexiga, tá? Então, depois você, Mariana, se eu não te respondi, você me fala de novo qualquer coisa aqui, tá bom? Vou mostrar mais imagens de anatomia agora. Então, isso aqui, a imagem do Sobota, do livro de anatomia que vocês devem ter, nem que seja digitalizado, no corte sagital, e a ultrassonografia do lado. Olha que legal. Então, vamos lá. Olha aqui, é a mesma imagem. Bexiga, bexiga. Útero, útero. Reto do intestino. O reto está aqui atrás. Ah, professor, mas eu não estou vendo o reto muito bem. Então, é porque o som vai pegar aqui no reto, vai bater no ar e parte dele vai refletir de volta. Por isso que você perde a definição aqui, ó. Começa a faltar som, tá vendo? Faltar definição de imagem. Então, vocês conseguem ver a bexiga, o útero reto. E se eu quiser ir um pouquinho a mais, se eu quiser desenhar a linha do endométrio, vocês conseguem desenhar comigo a linha do endométrio aqui, ó. Tudo bem? Aí aqui também temos, ó, a vagina desenhada aqui e aqui a vagina desenhada aqui, ó. Ok, pessoal? Então, ultrassom pélvico, missão concluída. Vamos passar para a ressonância. Ó, na verdade, ele é assim, tá? Ele está todo girado. Agora vai ficar melhor ainda, porque agora eu vou mostrar a ressonância. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora, quando aparecer escrito Radiologia Acadêmica, que tem lá no Instagram, tá? Que vocês podem printar lá e colocar no caderno digital de vocês, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui o útero. Agora, vamos olhar o útero com mais detalhe. Então, aqui está o fundo do útero. Aqui, tracejado, o corpo do útero, ó. E aqui, de novo, linha reta, o colo uterino. Olha que bonita a imagem, né? Vocês estão vendo o endométrio e tenho certeza que todos vocês conseguem perceber uma linha preta, como se fosse um esfumato, assim, um esfumaçado que a gente faz em desenho, que é isso aqui, ó, que é a zona juncional. Isso aqui é o miométrio. Então, vocês conseguem perceber a anatomia zonal uterina, a transição entre miométrio, zona juncional e endométrio. Alguns de vocês talvez já estejam um pouquinho além, perguntando: o que é essa bolinha preta? Olha aqui, uma bolinha preta aqui, ó. Isso aqui é um leiomioma.
Daqui a pouco eu vou falar para vocês. E por que que a vagina está tão branca assim? O paciente está fazendo xixi? Não, não faz xixi pela vagina, amiguinho. Isso aqui é gel, tá? Gel que a gente coloca do ultrassom, a enfermeira põe lá na paciente, na vagina, e distende a vagina com gel, para poder estudar a vagina também, senão a vagina fica fechada e a gente não consegue ver um cometimento da vagina por endometriose, que vocês vão aprender hoje, um cometimento da vagina por um câncer de colo uterino, que altera o estadiamento dela oncológico, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui da Ana. Se a ressonância tem maior acurácia para massas, por que a toma é usada no estadiamento oncológico? Excelente pergunta, Ana. É porque a toma é mais disponível, né? Então, assim, na hora que eu já sei que eu fiz um ultrassom, eu tenho certeza que é um tumor de ovário, eu posso fazer tomorressonância, dá igual, entendeu? Só que a ressonância é um pouquinho melhor? Talvez seja, mas a tomografia faz cortes mais finos, a paciente faz a tomografia em 5 minutos, a ressonância demora 25. A tomografia, todo hospital, toda esquina tem uma, a ressonância não é tão disponível e a ressonância é um pouco mais cara. Esse valor, questão de valor é meio variado no particular, tá? Então, se você pensar, tem gente oncologista que faz, às vezes, tomografia de abdômen superior e ressonância da pelve. Que, se você for olhar só em pelve, a ressonância é sempre melhor. Mas eu estou pensando em abdômen superior e tórax. No tórax, a tomografia ganha disparado. Entendeu? Então, às vezes, o oncoginecologista faz tomografia de tórax e abdômen superior, que dá um exame ali, e na pelve faz ressonância. Ou ele faz tomografia de tórax, abdômen superior e de pelve, que a paciente faz tudo de uma vez só em 5, 10 minutos, tá? É uma questão mais de disponibilidade. O oncologista está mais acostumado, o paciente vai ter que fazer vários exames, mas a ressonância é um pouco melhor, sim, tá bom? Olha essa aqui é uma imagem que tem lá no Instagram, tá? Da anatomia zonal uterina, agora desenhadinha para vocês. Bexiga, vagina, zona juncional e miométrio. E de azulzinho ali, a bolinha, que é o mioma. Tá bom? Então, se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Então, vamos voltar aqui para o néter agora. Agora, o nosso momento oftalmológico da aula. Sempre vai ter um momento oftalmológico aqui, ó. Este ou este? Este ou este? E aí, quem fala para mim ou que digita para mim aí no chat, qual que é a diferença entre esse útero e esse útero? Olha lá. Contraste. Desculpa, você falou ou você estava testando o microfone? Não deu para escutar. Eu só escutei um ruído. Olha, se vocês forem reparar a imagem, esse útero está virado para frente. Ele é anterior. Ó, esse útero está virado para trás. Ele é posterior. Então, quando vocês passarem na ginecologia, vocês vão aprender que existe o útero anteroverso fletido e o retroverso fletido, tá? Ok? Então, essa é a diferença entre os dois. Todos os dois são muito saudáveis por aqui, só que aqui vocês podem perceber, olha como vocês já conseguem ver ressonância. Vocês estão vendo o útero aqui, vocês conseguem ver o endométrio, e alguns de vocês perceberam que tem um corte aqui, ó. Ó, tá vendo? Vou apagar o que eu desenhei, para quem não viu, olhar de novo, ó. Olha lá o corte. O que que é isso aqui? Cesárea, tá bom? Cicatriz de cesárea. Então, só para vocês verem como a ressonância consegue mostrar muita coisa. Claro que é possível de ver essa cicatriz de cesárea também no ultrassom, tá? Eu estou mostrando ressonância, não é porque eu só faço ressonância, é porque nesse nível que vocês estão agora, é mais fácil entender ressonância do que imagem de ultrassom. Aqui está no corte coronal, e a gente está olhando para o paciente de frente. Essa não é uma imagem que normalmente a gente faz da pelve, a gente faz muito mais focada nessa região aqui, tá? Por quê? Porque quanto menor a área de estudo, maior a qualidade da imagem. Senão a imagem fica pixelada, ok? Você tem que pegar cada cilindro tridimensional do corpo do paciente, que é chamado de voxel, para transformar no pixel. Então, quanto mais pixel você tiver por voxel, maior a definição da imagem.
Então, você pedir uma ressonância de bacia do seu paciente, a clínica não vai fazer. Ou ela faz do quadril direito, ou ela faz do quadril esquerdo. Ressonância do pé também não faz. Faz do antepé, do médio pé e do retropé. Ah, vocês estão querendo ganhar dinheiro. Não é. É porque às vezes o médico quer saber uma lesão na inserção do tendão do calcâneo. Aí eu tenho que ter uma definição para poder falar que aquela lesão é parcial, que comprometeu 30% das fibras e teve um descolamento do músculo, do osso junto. Isso a gente não consegue ver com a imagem muito grande, tá? Mas aqui a gente consegue ver essa imagem é boa porque ela é um planejamento de exame. Você consegue ver o fêmur direito e você consegue ver o fêmur esquerdo. Então vocês conseguem entender melhor onde nós estamos agora. E aqui vocês conseguem ver o ovário direito, o ovário esquerdo, cheio de bolinhas, ó, que são os folículos que toda mulher nasce com ele, e o útero no meio. Aqui, imagens de ultrassom. Esse aqui é o objeto da próxima aula, o ovário, tá? Então, vocês estão vendo o ovário direito e vocês conseguem perceber também os folículos. Ó, é um pouco mais difícil que na ressonância, mas eles estão aqui, tá bom? Ó, folículos, folículos. E o ovário é essa estrutura que está aqui, ó. Agora, o ovário na ressonância, aí ficou mais fácil, né? Então, essa aqui é a imagem do ovário. Ó, ovário, ovário, e ovário. Dá até dó, né? Do ovário por via pélvica. Bem menos definido, né? Mas é possível de ver. Dá para ver se tem um cisto hemorrágico, dá para ver se tem um tumor, dá para ver se tem uma alteração no ultrassom. A ressonância fica melhor, mas é o último exame, tá bom? E aí vocês conseguem perceber o útero olhando para vocês aqui de frente e a bexiga aqui em cima, tá? E aí agora vamos entrar nas patologias. Chega de anatomia, senão daqui a pouco vocês estão com sono. Então, é importante saber que essa coisa incrível que faz ser tão interessante a parte de ginecologia é o ciclo ovariano, que ocorre todos os meses. Então, de acordo com a fase desse ciclo, o ovário vai ter uma morfologia totalmente diferente e sempre vai ser uma alteração fisiológica, uma patologia, uma alteração do ovário. Não, patologia não é a palavra. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala de ultrassonografia, vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem um ovário com seus folículos habituais. E aí, um daqueles folículos que eu fiz a pontinho desenvolve e ele começa a crescer de tamanho, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui, então, aqui a gente tem um folículo dominante, ó, e os outros folículos menores. Então, esse folículo é o que vai, de repente, no próximo slide, pluft, soltar um ócito, um óvulo, ok? E aí ele vai regredir de tamanho, como a gente mostra essas imagens aqui, até o corpo óbicas, e aí começa um novo ciclo, tá? Durante esse episódio aqui de desenvolvimento do folículo, ele pode sangrar e formar o hematoma de corpo lúteo, que alguns de vocês vão conhecer com o nome de cisto hemorrágico. Esse cisto hemorrágico pode estender o folículo e promover sangue, que é um abdômen agudo hemorrágico de origem ginecológica, tá? Então vocês vão falar, ela internou no hospital porque ela teve um cisto roto do ovário. É isso, tá bom? Ok, então isso foi uma parte da aula. Nós já passamos de metade dessa primeira aula. Agora eu vou mudar totalmente de figura para a gente passar para um outro ponto, que é falar de mioma. Mioma por quê? Porque mioma, a tia, a prima, a vizinha e alguma conhecida sua vai falar, ah, eu tenho mioma, eu tenho um nódulo no útero, né? Então, miomas são tumorações. E você vai dizer para o seu paciente que são nódulozinhos que crescem no útero, ok? São tumorações benignas. Os miomas, eles são extremamente comuns. A maior parte dos pacientes são assintomáticos. O problema é quando o mioma cresce para fora, promovendo compressão, ou ele cresce para dentro, promovendo infertilidade e sangramento menstrual, tá? Os miomas podem degenerar, crescer, ficar enorme. Tem aulas e aulas sobre isso que poderia falar para vocês, mas nesse momento nós vamos ficar nesse ponto dos 3 tipos de mioma, tá? Você pode tratar ele hoje com remédio, com embolização, com esterectomia e nodulectomia, ou seja, tirar só o mioma. Então, isso aqui, por exemplo, é uma paciente jovem que tem a mesma idade de vocês, que me procurou no passado. Então,
Isso aqui é uma outra paciente. Então, vocês veem, olha, a gente tem aqui o útero e eu quero ensinar para vocês 3 miomas. Primeiro, esses dois aqui, ó, que são junto à mucosa do útero, ó. Esses que eu estou escrevendo de SM, de submucoso. A mucosa é essa parte aqui do útero, que é onde ocorre a inidação. Vocês entendem que esse mioma, que é um figo 0, esse aqui que é um figo 3, eles são miomas que abaulam e competem não só com a anidação do embrião, como promovem sangramentos aumentados durante a menstruação, porque eles comprometem a mucosa uterina. Esse mioma que nasce aqui dentro do miométrio, ele é chamado de intramural. Ele é o figo 4 na classificação da figo. Ele não faz nada, tá? Ele aumenta o tamanho do útero. E esse aqui que cresce para fora é o subseroso, que a gente chama de figo 6, 5, 6 e 7. Esse 7, pela classificação da figo. E aí esse aqui vai fazer o quê? Sintomas compressivos. Então eu vou perguntar na prova, e alguns de vocês vão fazer o favor de errar, que qual o mioma que causa infertilidade. Vocês vão acertar, a maior parte de vocês vai ser brilhante e vai marcar o submucoso. E se eu perguntar qual mioma que faz sintomas compressivos, uma parte de vocês vai marcar subseroso. Certo? Então, seguimos. Aí quando eu olho essa ressonância dessa paciente que tem a mesma idade de vocês, eu percebo a primeira coisa que o útero dela está virado para trás. Então ele é retroverso fletido, tá vendo? A gente percebe aqui o colo uterino e a gente percebe o corpo uterino. E aqui o fundo uterino. E todos vocês estão percebendo que tem um nódulo aqui, ó. Ó, porque a ressonância é muito sensível, tá? Aonde esse mioma está? Ele está abaulando a mucosa do útero. Então, ele é um mioma submucoso. Então, qual foi o sintoma que essa jovem me procurou? Aumento do fluxo menstrual. Ok? Esse útero aqui, nós temos aqui a bexiga, nós temos a vagina, e essa paciente veio porque massa palpável. Então, olha a barriguinha dela, olha como faz um balãozinho aqui, ó. Ó o balão, ó. E aqui volta, com ela deitada. E aí, quando você vem, examina essa paciente com a sua mão aqui, ó, a sua mão aqui. O que que você vai sentir? Uma massa endurecida. Você vai mexer com essa mão e vai sentir que essa massa é móvel. Isso é bom para ajudar a diferenciar de ovário, que às vezes o ovário tem sintomas de invasão da parede pélvica e comprometimento, ele faz a pelve congelada. Então, esse mioma é o mioma que promove a alteração do contorno do útero, é o mioma que está promovendo o aumento da serose, ele é subseroso, tá? Esses aqui, intramurais, tá bom? Esse aqui, submucoso. Então, submucoso, intramural, subseroso. E aqui são pacientes que vêm com inúmeros miomas. Então, vocês percebem aqui a bexiga, aqui um pouquinho de líquido atrás do útero, aqui está o colo uterino, ó. Olha aqui o orifício externo do colo, orifício interno do colo, e aqui a linha do endométrio, ó. Vocês estão percebendo um monte de bola preta. Aqui, mioma aqui, mioma aqui, mioma aqui, mioma aqui. Então, alguns pacientes têm vários miomas. Então, mioma pode ser múltiplos, pode ser único. Então, isso é muito variável. Alguma pergunta sobre mioma, antes de eu mudar o tópico? É bem superficial. No canal tem aulas profundas sobre os tópicos. Se você tiver algum conhecido, se você quiser aprender mais sobre isso, nós vamos ter a oportunidade de aprender juntos, ok? Mas não para um encontro desse da noite que eu tenho que falar de toda a ginecologia do mundo, tá bom? Se tiver... desculpe. O Matheus perguntou aqui. Isso mesmo, Matheus. O que causa infertilidade é o submucoso. Ele tem que estar dentro da cavidade. Se você quiser, procura aí o figo 0, 1 e 2, que são os que mais causam infertilidade. Classificação é igual a fruta mesmo, tá? Vou escrever aqui para você, ó. Figo, classificação fígado de miomas. Aliás, bobagem, né? Nós estamos online. Então, nossos problemas se terminaram-se. Peraí. Figo Classification. Ó, tá aqui, para eu não dizer que eu estou mentindo. Só que eu não paguei a internet direito. Ai, que apareceu para vocês, ó.
Tá aqui a classificação de FIGO. Vocês estão vendo aqui, olha lá, 0, 1, 2, que são os submucosos, tá vendo? 3, 4, 5, os intramurais, 6 e 7, os subserosos, tá bom? Isso é bem importante para um ginecologista, é como eu escrevo no meu relatório. Eu falo várias coisas sobre mioma, eu faço uma tabela, eu falo FIGO 3, FIGO 4, né? Porque se antes era muita poesia. Ah, ele abaula, assim, de forma discreta, a serosa uterina. Ele promove um contorno que parece uma montanha com sol poente. Agora não, acabou essa coisa. É Figo 5, Figo 4, aí todo mundo sabe que eu estou falando, não tem tanta poesia, tá bom? Acreditem que tinha essas poesias em relatórios radiológicos. Mudando o quadro do Velázquez aqui das meninas, que está no Museu do Prado, onde o próprio artista se retrata aqui. Junto com isso, nós vamos falar de uma coisa super complicada, que a gente tem que buscar os antigos espíritos da embriologia. Ah, tem mais uma pergunta aqui do Vitor. No caso, o submucoso causa infertilidade e o aumento do sangramento menstrual. Sim, é ele, tá bom? O intramural não causa nada. E o subseroso, claro, gente, quando eu falo que não causa nada, eu não estou falando a verdade. Sabe que tem degenerações, tem problemas, existe sarcoma do útero, ok? Mas a maior parte deles, 90% deles, não faz nada, tá bom? Então, se a sua avó chegar falando, a sua tia chegou lá, ah, Vitor, eu tô com um mioma aqui. Ah, deixa eu ver lá. Ah, não, fica tranquilo, tia, é um mioma intramural. Isso aqui vai ficar tudo bem, não vai causar nenhum problema, tá bom? Então, continuando, agora eu vou mudar para um outro assunto importante, que é anomalias dos ductos Müllerianos. É o seguinte, os ductos Müllerianos, nós todos temos. Nós mulheres, nós homens, nós seres não binários, ok? O que acontece é que as mulheres desenvolvem os ductos Müllerianos para desenvolver a genitália feminina e os homens desenvolvem o ducto de Wolff para a genitália masculina. Então, durante esse processo de desenvolvimento, problemas podem acontecer. Pode não formar, pode formar e não fundir, pode fundir e não absorver. E aí você tem as anomalias dos ductos Müllerianos. É um assunto super complexo. Mas agora vocês vão saber o que vocês precisam para entrar no ambulatório de infertilidade, que é onde esses pacientes estão. Porque se você for pegar aí na sala e procurar quem tem o tumor uterino, você vê que é muito raro, tá? É menos de 10% das mulheres. Hoje eu fiz um diagnóstico sobre uma anomalia mülleriana que estava como mioma ou câncer da tuba. Coitada, a felicidade da paciente quando eu falei para ela que o útero dela só tinha um problema de formação. Mas se você for pegar as mulheres que têm aborto de repetição e as mulheres que têm dificuldade para engravidar, faz assim, ó, a incidência, ok? Então é onde essas mulheres estão, é nas clínicas de fertilidade, tá? Nos ambulatórios de infertilidade. Isso aqui são imagens de ultrassonografia 3D, tá? Que mostram reformatações, mostrando para vocês como é um útero normal. Então esse aqui é o desenho normal da cavidade uterina, ó. Isso aqui tudo ao redor é miométrio, isso aqui é o normal do fundo da cavidade uterina. O útero ele formam dois cornos que se fundem e aí os cornos se juntam aqui e depois fica um septozinho onde está o buraco aqui que tem que ser reabsorvido por apoptose. Então, quando eu falo que um útero tem dois cornos, é isso aqui, ó. Tum e tum. Professor, mas isso aqui parece que tem dois cornos também. Não, não. Aqui, ó. Olha o fundo da cavidade uterina. É um só. O que tem, então, um negócio aqui no meio que depois você vai lá e corta por estereoscopia. Isso aqui é útero septado. Ah, esse aqui é meio pequenininho. É, meio pequenininho. E esse aqui? Esse aqui é totalmente duplicado. Ó, tem um para cá e outro para cá. Aí esse aqui é aquele que fez tudo certo e no final fez uma bobagem. Ele só tem uma arqueação aqui no fundo, não dá nada. Tá bom? Então, esses três não são os mais frequentes. O mais frequente é o septado. 50% das vezes é o útero septado. As outras 50% são os outros todos, ok? Só que o bicorno de Delphi vem com muito problema de fertilidade. Então, isso aqui são 3 exames. Esse exame aqui é uma histerosalpingo, feita com raio-x. Esse aqui é uma ultrassonografia com reformatação tridimensional. Isso aqui é uma ressonância. São todos os exames que você pode usar para você ver fertilidade. Então, isso aqui, você coloca um catéter,
Isso aqui nessa época fazia com uma pinça, que fazia doer demais. Eu fiz muito esse exame em mulheres e era muito triste. Hoje você tem um cateter que você vem aqui, insufla um balãozinho para que você coloque o cateter dentro do útero. E aí você injeta contraste. Aí o contraste vai desenhar aqui, olha lá, a cavidade, o corno uterino, o contraste vai vir pela tuba e vai cair na cavidade, mostrando que a tuba está pérvia. Então, esse exame é um exame, principalmente hoje, só é usado para ver permeabilidade tubária. Porque as mulheres que têm endometriose, que vocês vão aprender hoje, gravidez ectópica na próxima aula, doença inflamatória pélvica um pouco hoje. Essas pacientes têm doença na tuba uterina e a tuba pode ficar obliterada e aí o óvulo não passa, quando é daquele lado, né? Então, esse aqui é um exame para ver a permeabilidade tubária e também você consegue ver a morfologia da cavidade uterina e vocês percebem que parece que tem dois úteros. Quando eu olho no ultrassom, eu tenho certeza que não tem dois úteros, porque, como eu disse para vocês, o fundo do útero está um só aqui, ó. O que tem é uma indentação do fundo da cavidade uterina, que é isso, que é um septo, porque esse útero tinha que fundir com esse de cá, eles terminaram não fundindo no finalzinho e ficou esse septozinho aqui no meio. E esse septozinho dá problema? Dá, porque se o óvulo vem aqui, ó, imagina que isso aqui é o óvulo, tchum, 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 e puf, cola aqui. Qual que é o problema que ele cola aqui? Aqui tem esse septo fibroso, não necessariamente ele tem miométrio na composição e ele não recebe, não promove a proliferação endometrial adequada para fazer a anidação. Ou, por causa dessa angulação do útero, você pode ter uma gravidez ectópica. O bebê fica muito fora do centro da cavidade uterina. Então, isso aqui causa alguns problemas de fertilidade. E aqui vocês podem perceber o fundo da cavidade uterina inteiro e aqui tem um septo preto, ó, descendo até a região da vagina, que isso é o tal do útero septal. Aqui mostrando para vocês que eu acabei de falar, tem um septo no meio, uma reformatação 3D e olha o embrião aqui, ó. Esse embrião está junto à entrada da tuba uterina. Se ele ficar aqui até o último trimestre de gravidez, ele vai romper a cavidade uterina, porque aqui está fora, está no cantinho, né? Então não tem miométrio suficiente para segurar ele no terceiro trimestre, quando ele tiver 10 vezes esse tamanho que ele está aqui. Então, esses são um dos principais problemas que pode ter com o útero septado. O útero de Delfo é a duplicação completa, é um tilt completo. Formou dois cornos uterinos e eles tinham que ter fundido. Eles falaram: não, com esse cara aí que é corintiano, não fundo não. E aí ficou separado. Então você tem dois colos, dois úteros, duas vaginas, ok? Então isso aqui é o que aconteceu. Quando foi fazer a esterossalpingo, passou o espéculo aqui, passou o tubinho, olha lá, tá a bolinha do tubinho, injetou o contraste, desenhou um útero. Falou: ah, é um útero pequenininho virado para o lado direito. Aqui é direito. Aí não. Se o médico que está fazendo esse exame volta o espéculo até a vagina distal, ele percebe que tem outra vagina para cá, aí ele entra na outra vagina, ele injeta o contraste e desenha o outro útero, que é o útero à esquerda. Então são dois úteros separados, que é assim, ó, tá vendo? Olha lá, aqui um útero para cá, o útero direito, ó, com, vou desenhar aqui de asterisco para não estragar o outro lado, e o útero à esquerda. São dois úteros com duas vaginas. Isso aqui é a duplicação completa. Ah, professor, mas eu nunca vi nenhum filme que mostrasse uma mulher com duas vaginas. Por quê? Porque eu estou falando das anomalias millerianas. Então, elas formam os dois terços proximais da vagina, o útero e as tubas uterinas. O ovário vem de outra origem, células germinativas. A vagina distal, a que a gente vê ao exame físico, é formada pela pele, de uma outra origem embriológica, assim como o ânus. Você tem criança com ânus imperfurado. Por quê? Porque o ânus vem de outra origem e ele encontra o reto. A vagina é a mesma coisa, tá bom? Agora olha essa aqui. Esse paciente com 14 anos veio porque ela não menstruava. Aí ela não menstruando, ela fez uma ressonância, um ultrassom, perdão. E o ultrassom falou: nossa, você está com uma massa pélvica. Você imagina a cabeça dessa menina de 14 anos. Então, primeira coisa, ela é uma mulher? Ela é uma mulher. Aqui tem dois ovários. Aqui está a bexiga. Aqui está o reto.
que está faltando aqui, ó? O útero. Não tem útero. Não tem útero. Então, lembra da regra que eu falei para vocês? Isso aqui é a agenesia. É a não formação dos ductos meridianos. Não formou o útero. Assim como também aqui não tem a vagina. Ó. E voltando, aqui quando eu olho a pelve dela, eu vejo só uma vagina bem pequenininha distal. Mas aqui proximal não tem vagina. Aqui não tem vagina. Para vocês entenderem, isso aqui é a sínfise púbica. Isso aqui é a uretra. Isso aqui é o ânus. E o xizinho está bem onde deveria estar a vagina. Só nessa imagem aqui que tem a vagina. O que aconteceu aqui? A agenesia. E a massa pélvica, professor? A massa pélvica está aqui, ó. É isso aqui. Quando eu estou na sala de aula, essa é a hora que eu abro a minha mochila e tiro o sonho de valsa. E falo, quem acerta o que é essa massa pélvica que eu desenhei? Antigos espíritos da anatomia, por favor, ressurjam. Quem fez dissecação aí na anatomia? O que é essa massa pélvica nessa paciente? Olha aqui, ó. Ó, põe seu olho aqui, ó. Ó. Alguma pista? Eu disse para você que isso aqui é uma agenesia uterina. Então, isso aqui é o mais grave dos problemas. Então, geralmente é um problema grave no desenvolvimento dos ductos milerianos. Quando você tem os ductos milerianos, também tem os ductos de Wolff. Então, você se afeta um, afeta o outro. Então, houve um problema no desenvolvimento dos ductos de Wolff. Quando eu passo a próxima imagem, eu vejo uma ressonância de abdômen superior, eu vejo o fígado, eu vejo a vesícula biliar. Só que eu não vejo uma coisa que tinha que estar aqui, ó. Assim como eu não vejo uma coisa que está aqui. São chamados rins, né? Em espanhol, riñón. Então, se você não tem os rins, o que é isso aqui? É um rim. Então, a paciente não tinha dois rins, ela tinha um rim e esse rim ficava na pelve, era a massa pélvica. Então, vocês entenderam a complexidade das anomalias müllerianas em alterações embriológicas. É, né? Então, isso aqui é chamado de Síndrome de Mayer-Custer-Hauser-Rokitansky, tá bom? Ninguém quis deixar o nome de fora. Vamos respirar agora. Então, a gente já falou sobre mioma, a gente falou sobre anomalias müllerianas e a Fernanda fez uma pergunta. O exame para ver permeabilidade tubária. O exame mais disponível, Fernanda, ístero, salpingografia. Ístero, útero. Salpingo, tuba. Grafia, escrita. É a radiografia da tuba e do útero através de contraste. Faz por ressonância, faz por ultrassom, com outros tipos de contraste hoje em dia, mas eles ainda não estão cada dia melhores. Teve um congresso disso em São Paulo essa semana que passou, porém, ainda não substitui em termos de Brasil, Zil, a esterossalpingo para a permeabilidade tubária, tá bom? Em grandes centros já começam a ser substituídos porque são muito caros. Agora, gente, vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, tá bom? Porque eu vou falar uma doença mais importante da noite aqui agora. Eu vou falar para vocês o caso de que porque duas pessoas da família não podem ter filhos. E porque as mulheres vão procurar, muitas delas, vocês, os pronto-socorro, e vocês como meus alunos, eu espero que vocês não comam bola como vários médicos comem para fazer o diagnóstico dessa doença. Então, vocês vão entender que 5 a 20% das mulheres, mesmo as que estão assistindo a aula hoje, por alguma vez na sua vida, vai buscar o pronto-socorro por causa de uma dor pélvica, ok? Se tiver em idade reprodutiva, é importante saber fazer alguns diagnósticos diferenciais, tá bom? Então, eu estou falando com vocês de endometriose. Se a mulher está com dor pélvica e está com corrimento fétido, que você vai ver no exame físico, você vai pensar em doença inflamatória pélvica. Se a mulher está com uma dor pélvica aguda e você fez um ultrassom e tem líquido na pelve, deve ser um cisto de ovário. Se ela está com sangue na cavidade e tem beta positivo, pode ser uma gravidez ectópica, coisas que vocês vão aprender comigo na próxima aula. Agora, essa aqui é aquela mulher que tem cólica menstrual. E é uma cólica menstrual
que, por exemplo, ela tem prova na faculdade e ela não consegue sair de casa por causa da cólica. É uma cólica menstrual que ela já está com aviso prévio no trabalho, mas ela não consegue trabalhar por causa de tanta cólica. E às vezes ela tem essa dor e ela vai trabalhar e ela vai fazer a prova, porque ensinaram que mulher tem que sofrer mesmo, que é assim mesmo, que é normal ter dor na cólica. Não é, tá bom? Não é normal você ter uma cólica que te impede de levantar da cama. Não é fisiológico isso. Isso deve ser estudado. Pode ser que seja um momento da sua sensibilidade, tomara que seja isso, mas você tem que afastar a possibilidade de endometriose. Endometriose é uma causa das dores pélvicas em mulheres sexualmente ativas e é cada vez mais frequente, é uma das doenças mais frequentes hoje em dia. Por quê? Por causa de retardamento, principalmente da fertilidade, ok? Então, antes as mulheres tinham filhos com 16, 17, 18 anos. Hoje vão ter com 30, 32, e por causa de alguns mecanismos anticoncepcionais, que, por exemplo, coloca chip subcutâneo ou toma pílula contínua, essas coisas são alterações de comportamento e hormonais que podem, dentro de um genótipo favorável, desenvolver a doença chamada endometriose. A endometriose é quando você tem células de endométrio fora da cavidade uterina. Elas estão no ovário, elas estão no peritônio, e aí todo mês elas sangram, de acordo com as alterações do ciclo hormonal. E não tem nada mais irritativo no peritônio do que sangue, certo? Então, quando por causa desse sangue estar fora da cavidade uterina, vai promover aderência, vai promover dor pélvica. Então, essas mulheres vão ter muita dor no ciclo menstrual, as mulheres vão ter dor na penetração, mesmo estando excitada na relação sexual. Essas mulheres não vão conseguir engravidar por causa do comprometimento pélvico. As mulheres vão ter sangramento na urina ou sangramento no reto, nos casos de comprometimento mais avançado, tá? Então, essa imagem aqui para vocês mostra a anatomia da tuba uterina, um ovário e o ligamento largo normal de um paciente. A endometriose causa isso aqui que vocês estão vendo, ó, que são focos de aderência. Olha como o ovário está todo colado, porque ocorre o sangramento nessa região e promove aderências. Então, a pelve fica toda cheia de colagens, como se quando a gente pisa no chiclete, assim, no asfalto e levanta o pé e vê aquela cola, né? Então, é isso que causa a dor pélvica, essa irritação das fáscias peritoneais uma com a outra por causa do sangramento ginecológico, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um grande cisto de endometriose, chamado de cisto de endometrioma, no ovário de uma mulher que não foi feito o diagnóstico. Tudo isso aqui é uma bola de sangue. Onde está o ovário da mulher? Está aqui atrás, ó. Vocês estão vendo que agora, onde as duas linhas que eu desenhei, vocês conseguem ver os folículos. Então, vocês imaginam o tanto que seu ovário está sendo distendido com essa bola de sangue. Então, o endometrioma chega, ele implanta, provavelmente de menstruação retrógrada, a teoria mais aceita, ele vai pela tuba, cai no ovário, ele penetra no ovário e ele vai encontra um folículo e ali vai desenvolvendo, 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 até virar uma bola de sangue só e ter esquemiado todo o ovário e a mulher perde a fertilidade dela para sempre, tá? Além disso, quando cai no peritônio, endometriose profunda, por mais que vocês nunca viram a ressonância, vocês conseguem perceber que o útero está sendo puxado. Olha a morfologia do reto. Geralmente o reto é redondinho, né? Olha como ele está sendo puxado. Ele parece um espada, né? Do carta de baralho. Olha como esse ovário está sendo puxado. Tudo isso sendo puxado por esse vórtice aqui, que é um foco de processo aderencial de endometriose, tá? E aqui mostra os vários focos de endometriose onde você pode encontrar. Vocês vão perceber que é mais frequente aqui, ó, na região do compartimento posterior. Isso vai a favor da suspeita da endometriose ser originária de menstruação retrógrada. Ou seja, menstruou e sai pelas tubas uterinas. Ok? Então, isso aqui são imagens de ísteros, de endoscopia ginecológica, né? E aí vocês veem aqui no peritônio, implantes de endometriose no peritônio sangrando. Esses aqui mais fibróticos, mas vocês veem aqui, a seta mostrando mais vários focos de tecido endometrial ectópico. Funciona como uma metástase. Não é isso, mas funciona como se fosse. E aquele ovário que eu mostrei para vocês, com aquele cistão grande, quando corta, sai esse flan de chocolate, tá?
que são vários ciclos menstruais que ele sangrou e fez aquela bola de sangue, tá? Então, esse era o alerta que eu tinha que dar para vocês sobre endometriose. Ah, aqui, eu estou trazendo mais um pouquinho de ovário, mas isso aqui a gente vai falar em breve aqui na próxima aula. Eu só quero mostrar para vocês 3 slides e a gente faz um intervalo de 10 minutos. Alguma pergunta sobre endometriose? É muito grande o assunto de endometriose. Eu tenho congressos hoje que eu vou de 3, 4 dias só sobre endometriose. Eu só dei uma pincelada. Os exames de imagem para endometriose é ultrassonografia e ressonância magnética. Tá? Qual o melhor? Todo congresso a gente fala disso, não tem o melhor. O melhor é o bom radiologista ou o bom ultrassonografista que sabe o que está procurando para conseguir identificar uma doença como essa. O Brasil é líder mundial na pesquisa de endometriose, é um dos lugares que mais tem estudos, trabalhos, os melhores ginecologistas em relação ao resto do mundo. Tá? Bom, nenhuma pergunta, então eu vou passar para o ovário, para a gente preparar para a próxima aula, que vai ser a última aula de hoje. Aqui a gente está vendo o ovário normal, é o ovário esquerdo. Vocês estão vendo aqui o tecido do ovário, que é chamado de estroma, e aqui vocês estão vendo os folículos. Tá? Aqui vocês estão vendo o ovário, todo esticado, porque tem um grande cisto aqui. Ó. Isso é um cisto, tumor cístico do ovário. Tá? Só para vocês entenderem um grande cisto. E aqui é ele na ressonância. Então eu já ensinei para vocês que isso aqui é um T1 e o de cá é um T2. Como é que a gente vai saber que é o T2? Qual a água está branca? Qual a água é hiperintensa? Aqui, a bexiga. Então esse é um T2. Então aqui a gente tem a bexiga, a gente tem o útero normal. Peguei aqui um grande cisto de ovário, tá? Então dá para ver como o sinal dele é muito parecido da bexiga, tá? Então só para mostrar isso para vocês. E aqui ele não é macroscopia. Olha como o aspecto dele é lisinho, não tem nada de vegetação. Esse é o aspecto da lesão de ovário. Certo? Acho que por hoje, nesse ponto, eu vou falar isso. Então, alguma pergunta, pessoal, sobre, eu falei para vocês, vamos rever juntos. Mioma, endometriose e anomalias müllerianas, tá? Olá, doutora, tudo bem? A gente acabou a primeira aula e agora eu vou fazer uma aula de 30 minutos sobre ovário. Aí depois aí eu chamo a senhora, falta mais 20 minutinhos ainda. Mas se a senhora quiser ficar, fique à vontade, tá bom? Ainda a gente Então tá bom. teve um atraso aqui para começar por Ok. causa do projetor, tá bom? Eu chamo no WhatsApp se a senhora preferir. Mas fique à vontade para ficar aí, tá bom? Tá Certo, joia, pessoal? obrigada. Obrigado. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que vocês queiram falar? Estou à disposição. Essa é uma aula que eu consigo responder as Oi, perguntas. Pois não? oi, Oi? oi, Oi? oi. Tá ouvindo? Tô, já falei 4 oi para você também. Oi, desculpa. Brincadeira, querida. Pode voltar no primeiro slide, por favor? Claro. Tá, não é E- o primeiro. É o próximo. Esse. O outro. Isso. Foi eu que perguntei no início sobre Ah, você que é a a. Mariana. Uhum. Isso, prazer. Prazer, Nessa Mariana. imagem aí, a gente tá vendo, então, lá na pontinha anterior e a parte mais inferior é a posterior, certo? Direita e esquerda. Vou fazer de novo, ó. Direito, Uhum. esquerdo, anterior e posterior. Imagina essa sonda aqui, ó. Ó, fazendo assim, ó. Tá vendo? Então ela tá aqui em cima na barriga do paciente fazendo assim, ó. Certo. Aí nessa visão eu só consigo ver, por exemplo, o fundo do útero, né? Não conseguiria ver todas as partes dele, tipo fundo, corpo e istmo. Você não tá vendo nem os ovários, né? Porque você tá fazendo o feixe sonoro igualzinho. Imagina que você tá ensonando aqui, ó. Você só tá vendo a minha, não tá nem vendo a minha orelha, você tá vendo a minha orelha. Você não consegue ver a outra orelha. Aí você Uhum. quer ver o ovário, você vai fazer assim, ó. O ovário, ou no caso, a minha outra orelha, você vem pra cá.
Então é uma imagem dinâmica, entendeu? Uhum. Não. No caso aí, eu tô vendo uma imagem só, né? No caso parado, estaria vendo só o útero em si. Imagina que o Não. ultrassom é um filme, né? Então Tá, são entendi. várias e várias imagens. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Talvez, se você qualquer coisa, depois você me chama no privado que eu te respondo amanhã, tá bom? Tá bom, Sem obrigada. problema. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, Oi, pois não. é, falando agora sobre as anomalias dos ductos millerianos. Se a paciente, no caso, ela fez a agenesia, não tem o útero, ela não vai ter o desenvolvimento hormonal? Ela vai ter porque ela tem os ovários. Tem uns O ovários. útero, ela só não vai menstruar, né? E ela nunca vai poder ter filho porque ela não tem o útero. Mas os ovários estão lá. Porque os ovários vêm das células germinativas, é outra origem embriológica. Certo, obrigado. Nada. Mas existem casos de não ter os ovários e ter o útero. E aí tem testículo. Aí são as questões de ambiguidade de sexo, né? Que aí é um assunto enorme para outro momento. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, Existe algum critério radiológico obrigatório para o diagnóstico da endometriose? tem vários, Uhum. inúmeros. Mas assim, mais importante, aonde que você está agora, é você entender que uma mulher com cólica menstrual, com dor, ela deve ser investigada. Como é que eu começo a investigação? Com ressonância? Não. Você vai pedir um ultrassom pélvico. Ou se ela já tiver relação sexual, melhor ainda, um ultrassom endocavitário. E aí, pode ser que ele pegue algumas alterações. Aí, com ultrassom normal, ela manteve as dores, aí ela vai passar com o médico ginecologista, especialista ou mais que estude o assunto de endometriose, de infertilidade. Aí ele vai pedir um ultrassom focado para pesquisa de endometriose, que é um outro tipo de exame. Ou ele vai pedir uma ressonância, entendeu? Em termos de imagem. Antigamente, essa mulher já ia para a laparoscopia direto. Aí, se ela tinha aderência ou não tinha, depois da laparoscopia, ela vai ter de todo jeito, por causa da laparoscopia ser um exame invasivo. Hoje, desde o ano passado, os artigos mais recentes da literatura falam que o método de ouro para o diagnóstico de endometriose é exame de imagem, não é mais laparoscopia. A laparoscopia ela entra para resolver essas aderências todas e melhorar a qualidade de vida da paciente. Entendi, professor. Obrigada. Nada, obrigado você pela pergunta. Mais alguma, pessoal? Bom, como a gente demorou, a gente tem tempo, né? Porque agora são 8 horas aí, então a gente vai até às 10. Eu vou falar com a doutora Paula Rita que ela quer entrar para o último caso. Então, se- querem já começar ou vamos fazer 10 minutinhos de intervalo para a próxima aula? Eu não sei como que está a temperatura aí, como é que vocês estão, se tiveram prova hoje ou não. A gente tem tempo. A outra aula é desse tamanho, dessa que vocês viram agora, e depois um caso do tamanho dessa aula. Então, a gente já passou por um terço do aprendizado de hoje. O que que vocês preferem fazer? 10 minutinhos, professor. 10 minutinhos. Um Positivo, intervalo, então. professor. 10 minutinhos, a gente retorna. Vamos lá, todo mundo no banheiro, tomar uma água, mantenham-se hidratados, por favor.
Teste. Teste. Vamos voltar então, pessoal.
Temos mais uma meta cumprida aqui. Uma aula sobre ovário. Ok, professor. Pode retornar. Positivo. Depois eu precisava dos links dos vídeos para a gente preparar para eles, tá? Se for possível. Então, falando agora sobre ovário exclusivamente, pessoal, foi o foco que eu resolvi fazer dentro dessa missão que nós temos aí de 15 encontros, esse é o 14º. Eu tenho que ensinar alguma coisa de ginecologia para vocês. Eu escolhi ensinar a parte de ovário hoje. Então, vamos lá. Então, recordando o que eu acabei de falar na outra aula, as variações do ciclo hormonal e vários componentes que os ovários podem ter. Então, vocês veem nessa imagem que o ovário pode ter vários formatos em uma mulher normal e saudável. Então, imagina colocar isso tudo em patologia, certo? Certo. Então, relembrando para vocês, imagens de tomografia, porque vocês já ficaram craques no ultrassom. Tomografia computadorizada, ressonância magnética de ovários. Vamos começar com a ressonância. Aqui a seta branca está mostrando para vocês o ovário direito. E aqui está o ovário esquerdo. Esse aqui, o útero, né? Ó, o útero. E aqui, a bexiga com a uretra. Então, direita, esquerda, cranial, caudal. Até aqui, nada muito difícil para vocês, só anatomia básica. Visto aqui na tomografia, ovário direito, ovário esquerdo. Isso aqui é uma alça de sigmoide indo para o reto. Ó. E aqui o útero, tá? Então, anatomia. Vamos entrar nas doenças agora. Quando a gente fala de tumor de ovário, e foi o que eu escolhi para falar para vocês hoje, e vai ser o nosso caso clínico daqui a pouco. São 5 a 10% das mulheres são operadas. Então, tumor de ovário é pouco frequente. Mas, gente, por que continua matando as mulheres até hoje, né? Por que a gente escuta mulheres morrer de câncer de ovário até hoje? Primeiro que o diagnóstico de massa pélvica é frequente. Vocês vão ter no pronto-socorro, no plantão de vocês no pronto-socorro, mulheres com massa pélvica. Tem que tentar entender que a maior parte dessas mulheres com massa pélvica é benigna, ok? Mas não por isso vocês vão baixar a guarda. Por que vocês não vão baixar a guarda? Porque aquelas que têm massa maligna, elas vão morrer bem rápido na frente de vocês, né, como paciente de vocês, se vocês não fizerem os passos corretos. Então, vamos ver isso junto. Então, vocês veem que do que a gente chama de massa pélvica, ó, só menos de 25% serão malignas. Então, quando você tiver com uma mulher com massa pélvica no seu consultório, você vai lembrar que 1 em cada 4 vai ser maligna. O restante, as outras 3 vão ser benignas, tá bom? Só que quando você pegar as mulheres com tumor de ovário, vocês vão ver que vocês não vão ter muitas opções, fora uma boa clínica, uma boa história, para ajudar essa mulher a descobrir o tumor o mais rápido possível. Por quê? Se você for pegar os marcadores laboratoriais, são vários, o mais conhecido deles é o CA-125. Ele aumenta na endometriose, ele aumenta na doença inflamatória pélvica, na gravidez. Então, o que vai acontecer é que a maior parte das mulheres com câncer de ovário vai chegar para vocês em estadiamentos graves, como 3 e 4, numa escala de 1, 2, 3 e 4. Então, para a gente, já que a gente já está aí mais tarde, se alguns de vocês já estão bocejando que eu vi no vídeo, vamos olhar aqui, vamos mudar um pouquinho. Vamos perguntar para o chat o que eu faço com o tumor de ovário. Aí o chat falou assim, falei, qual que é o melhor exame de imagem, né? Hoje. Ele falou para mim que o exame de imagem mais recomendado para o tumor de ovário é o ultrassom transvaginal, devido à sua alta sensibilidade de detecção de massas ovarianas. Outros exames, respondendo à pergunta que foi feita mais cedo, tomografia
para a extensão da doença. Ressonância magnética, quando o ultrassom é inconclusivo. Então, se você está com a massa pélvica, fez ultrassom e não resolveu, não é tomografia. Você fez uma ressonância, um ultrassom e não resolveu, você passa para ressonância. A tomografia para quando resolveu. Ah, não, a minha paciente é particular, ela é filha do governador, então eu vou pedir o melhor exame que tem, eu vou pedir um PET-CT. Está pedindo errado. O PET-CT é depois do tratamento oncológico para ver se teve alguma recidiva, tá bom? Então isso é muito importante, ele não é primeira linha, tá? Aqui são os critérios que são usados no mundo inteiro, enquanto nós não somos taxados por critérios, os critérios americanos aqui, sobre câncer de ovário. E aqui mostra quais são os exames que a maior sociedade recomenda. Quando você vai olhar para câncer de ovário, olha, eles falam aqui de tomografia, ó, que é a mais apropriada. E ultrassom não apropriado. Ué, mas isso é o contrário do que eu estou falando, né? Então, é que aí você tem que ver a cultura de onde você está inserido. No caso dos Estados Unidos, quando vocês forem ver artigos sobre exames de imagem, nos Estados Unidos, quem faz ultrassom geralmente não é o médico, é um técnico, né? Então, é que eles chamam de technician. Então, a maior parte dos artigos americanos vai desmerecer a ultrassonografia, se eles forem totalmente originados dos Estados Unidos. Tem artigos em revistas americanas, da Austrália, dos países asiáticos, que são muito bons. Então, mas aí é só para vocês entenderem que mesmo os melhores critérios, se dependendo do lugar que vocês estão, não reflete o seu consultório aí no estado de Amazonas, tá bom? Olha aqui, ó. Porque ele fala isso, que a maior parte dos tumores vem já em estágio 2. Aqui, eu vou ensinar para vocês durante o curso os RADs. Os RADs é uma forma de todo mundo falar a mesma língua. Então, igual eu falei do fígado-mioma, existe, por exemplo, o primeiro RADs e o mais famoso, a doutora Maria Helena, lá de Curitiba, vai ensinar para vocês, que é o BRADS, Breast Imaging. Aí tem o da próstata, que eu vou ensinar para vocês na aula de próstata, que é o PRADS, Prostate Imaging. O de ovário chama ORADS. Então, aqui, essas três pessoas que estão comigo, a doutora Andrea Rockwell, da Inglaterra, essa francesa engraçadíssima, que é a doutora Isabelle, e essa indiana gente boa, que é americana, que é a Priyanka, são as três mulheres que estão atrás do RADS. O ORADS é a classificação para tumor de ovário. Então, você pode fazer o RADS pelo ultrassom e pela ressonância, tá? Não tem o RADS para tomo, então vocês entenderem a diferença. Então, aqui, nessas duas imagens, tem critérios claros de que é um tumor maligno de ovário. Vocês veem que é uma lesão cística. Mas esse cisto não está com aquela congenicidade pretinha que eu mostrei nos outros exames para vocês. E vocês estão vendo que aqui tem uma porção sólida crescendo. Então, quando você estiver lendo o exame de uma paciente sua, que falar que no ovário tem uma lesão sólido-cística, você já fica com a luz amarela acesa, porque é um critério claro de malignidade. Não é fidedigno, mas é bem claro. Mulheres jovens como vocês podem ter um tumor sólido cístico, cheio de gordura, que é chamado de teratoma, que é um tumor benigno, tá bom? Se falar que é uma lesão sólido cística e que tem ascite, acende duas luzes amarelas, porque deve estar chegando uma luz vermelha aí, que provavelmente trata-se de um câncer de ovário, tá bom? Então, as lesões de ovário, elas podem ser císticas, sólidas e sólido-císticas. Todas as sólido-císticas, em sua maior parte, são malignas, exceto o teratoma que eu falei para vocês, que é na faixa etária de vocês, daqui a pouco nós vamos falar dele. Para fazer o RADS, nós precisamos de contraste. Quando eu falo que precisa de contraste, no ultrassom, precisa de Doppler, ok? Opa, precisa de Doppler no ultrassom. Então, você tem que falar sobre fluxo vascular. Então, é contraste na toma e na ressonância e Doppler no ultrassom. Existem lesões sólidas benignas, como teratoma ou fibrotecoma. E quando a gente fala dos tumores de ovário mais graves, a maior parte deles é da superfície epitelial do ovário,
que são os tumores epiteliais, que são serosos e mucinosos. E quando a gente fala de exame de imagem, se o tumor de ovário, como a maior parte dos casos já vem em estadio 3 e 4, lá atrás eu falei para vocês que para estadiamento oncológico, a toma era tão boa quanto a ressonância, em avançado. Em estágio oncológico inicial, um tumor de colo uterino inicial, um tumor de endométrio inicial, um tumor de ovário inicial, a ressonância é melhor que a toma, tá? Então, quando a gente desenha os tumores de ovário, a gente tem vários aspectos aqui. Eu dou bastante aula sobre isso. Isso aqui é alguns slides que eu trouxe para vocês das aulas que a gente apresenta em congresso. Esses que eu risquei, eu não vou falar hoje por causa do tempo. O endometriose a gente já falou na aula passada. Esses cistos para-ovarianos e estequiluterinos tem a ver com a mola, nós vamos falar na próxima aula. Então, vamos falar de 3 benignos e 3 malignos. Então, o primeiro deles é o cisto folicular. É um cisto simples, geralmente menor que 3 centímetros. Então, é um folículo que devia ter ovulado e por alguma alteração hormonal daquele ciclo, ele não ovulou e ele ficou lá. E aí faz um ultrassom e fala que tem um cisto no ovário. Se ele for maior que 3 centímetros, nós já começamos a pensar em tumor, que aí é o cisto adenoma, ok? Se ele for maior que 5 centímetros, perdão, 5 centímetros a gente pensa em cisto adenoma. Então, é aquela imagem que eu mostrei na aula passada para vocês. É uma lesão cística, ela é unilocular, ela só tem uma cavidade. Ela não tem vegetação sólida nenhuma, não tem nada de sólido nela. O sinal dela é bem homogêneo, é um branquinho tranquilo. Então, é uma lesão como essa. Se vocês passarem mão aqui na tela, né, no celular de vocês, onde vocês estiverem, vocês vão perceber que ela é macia, que se eu apertar o dedo aqui nela, ela vai ser macia a minha pressão com a minha mão, né? Vocês vão perceber que não existe nenhuma vegetação sólida. Quando vocês passarem na patologia, provavelmente aí da universidade, vocês vão ver lesões de ovário como essa. Agora vamos para a mais frequente, aquela do pronto-socorro, que eu falei para vocês, o cisto hemorrágico. O cisto hemorrágico é a mulher que vai acordar vocês durante a madrugada, com uma dor baixa, uma cólica súbita no meio do ciclo menstrual na maior parte das vezes. Então aquele folículo estava desenvolvendo e tem muita vascularização envolvida nesse desenvolvimento do folículo para fazer o óvulo. E aí ocorre um acidente, um sangramento e aquele aquele folículo que estava desenvolvendo sangra para dentro dele. Aí na hora que ele sangra, ele distende. No que ele distende, ele dá a cólica. Se ele distender e romper, dá o cisto roto. Então, isso é o cisto hemorrágico, tá bom? Então, é geralmente de 3 a 3,5 centímetros, e ele tem vários padrões internos que são reflexo de um sangue, de um hematoma em formação, né? Então, isso aqui é uma peça da patologia aqui de Uberaba. Vocês estão vendo aqui um ovário normal, com seus folículos, e do lado de cá, você percebe que esse ovário tem um folículo grande, com as paredes amareladas espessas, e que tem pedaços de sangue aqui dentro. Então, esse aqui era um folículo como esse, que estava desenvolvendo, e que esses vasos acabaram por sangrar e distender ele. Então, esse aqui foi um cisto hemorrágico. Quando a gente olha dentro do cisto hemorrágico, a gente vai ver sangue. Então, quando eu vejo esse aspecto aqui, ó, de vários septos, ó, dentro do líquido, eu vou pensar em tumor. Ok, tudo bem. Você pode pensar em tumor. Mas, na hora que eu ligo o Doppler, aí a importância do contraste, a importância do Doppler no ovário para fazer o RADS, esses folículos, esses septos, não têm sangue. Então, eles não são septos de verdade, não é tecido. Isso aqui é um hematoma, igual isso aqui, ó. Ele pode aparecer nesse formato e ele pode aparecer nesse formato aqui, ó, que parece uma rede de futebol, uma rede de pescador, porque é um coágulo se formando, é um sangue, é um hematoma dentro de um folículo, tá? Eu não vou perguntar na prova qual é o aspecto do cisto hemorrágico, descreva sucintamente, tá bom? Só para vocês se sensibilizarem com imagens, para vocês pegarem o conceito de qual exame fazer,
Por que você não pode esquecer de um problema ou outro, tá bom? Fiquem tranquilos, isso não faço interpretação de imagem na prova, tá? O teratoma é o outro muito frequente na faixa etária de vocês, assim como o cisto hemorrágico. Só que o teratoma é um tumor sólido, pode ser cístico, mas ele é sólido. O teratoma é uma gordurinha localizada. Então, é um tumor germinativo do ovário que atinge a faixa etária de 20 a 30 anos. É o tumor benigno mais comum, nessa faixa etária é extremamente predominante em relação aos demais. E ele desenvolve gordura, ou gordura líquida, como se fosse um sebo, ou gordura sólida. Então, quando eu pego essa imagem da peça, aqui, vocês estão vendo um ovário e vocês estão vendo uma bola amarela dentro dele. É uma bola de gordura macroscópica. Como é que isso aqui apresenta na ultrassonografia? Assim, ó. Não estou entendendo nada, né? Então, peraí, vamos lá. Isso aqui, ó, pretinho, hipoecóico, é a casquinha do ovário. Ó. E aqui está a lesão. Aí você faz assim para mim, ó. Beleza, vi tudo. É porque isso aqui tem gordura, a gordura reflete o som, e a gordura está misturada num outro meio de gordura, que é a gordura aqui da cavidade da pelve, e você não consegue diferenciar ainda, mas essa mesma lesão está aqui, ó, com o sinal da bola de Pokémon, que muita gente olha isso aqui e fala que parece uma Pokébola. Mas vocês estão vendo, dentro da lesão, quando eu meço a densidade da lesão, vem densidade de Hounsfield negativo. Olha aqui, ó, menos 134, menos 25. Isso aqui é gordura sólida, isso aqui é gordura líquida, isso aqui é o promontório no meio. Isso é um teratoma visto pela tomografia. E esse nódulozinho que eu falei para vocês, que é o promontório, como os patologistas chamam, também conhecido como nódulo dermoide, ou plug dermoide, ou nódulo de Rokitansky, que na peça, aqui vocês vão entrando no site da Unicamp, vocês têm todas as peças de ovário que vocês precisarem, parte de ginecologia e neuro é muito boa. E aí vocês veem aqui, ó, que o promontório é isso aqui, ó, para atrapalhar o jantar de vocês, aqui, ó, vou ampliar, é isso aqui, ó. Quando a gente aprende na patologia que o teratoma é formado pelos 3 folhetos germinativos, endoderma, mesoderma, ectoderma, isso aqui é a origem dele. É nesse promontório que sai essa cavidade cística, que sai a produção da gordura líquida ou sólida. Então, esse aqui é o centro do tumor e forma cabelo também. Por isso que, antigamente, se vocês pegarem livros sobre histórias da medicina, mulheres que tinham esse tipo de tumor eram acusados de bruxaria, porque ele forma cabelo, ele forma dente, ele forma tireoide, ele forma até um outro tumor de ovário. Esse é o teratoma. Esse promontório no ultrassom aparece assim. Olha como a imagem é totalmente diferente do primeiro cisto que eu mostrei. Tem uma lesão sólida. E aqui tem uma lesão cística enorme. Aqui, ó. Que tem uma ecogenicidade que vocês vão falar que é preto, um cinza escuro, mas vocês percebem que tem tons de cinza aqui, tem tons de cinza aqui, e tem um cinza mais claro aqui. Isso aqui a gente fala na ultrassonografia, entre aspas, como líquido espesso, ok? Sangue parece um pouco com isso também, o aborto pode parecer com isso aqui. Então essa lesão sólido-cística tem vários critérios aqui, que eu bato o olho e eu sei que é um teratoma cístico, que são critérios que depois de 3 anos de residência eu aprendo, tá bom? E esse aqui é um teratoma de uma parente minha, que fez a cirurgia. Olha como o ovário também é macio de ditopressão, porque ele é cístico, mas vocês percebem que aqui embaixo existe uma lesão sólida, que é aquele promontório que gerou toda essa lesão cística. Então, aqui tem um exemplo macroscópico. Na ressonância é até covardia, porque aí é fácil de ver gordura. Eu falo para a ressonância, pega o T1, onde a gordura é branca nessa lesão do ovário, e não interpreta o sinal da gordura, ou seja, satura a gordura. Olha o que acontece com a lesão. O sinal dela satura por completo aqui. Eu sei que isso aqui é gordura, igual a gordura ficou preta aqui, ficou preto dentro da lesão, tá bom? Então na ressonância também é muito fácil de fazer o diagnóstico. E o teratoma pode vir como várias bolinhas flutuando de gordura no meio de uma gordura líquida, como esse caso aqui, vocês estão vendo um grande teratoma.
certo? Então, eu ensinei para vocês, dentro do universo de lesões ovarianas, 3 lesões benignas, o cisto folicular, ensinei para vocês o cisto hemorrágico, ensinei para vocês o teratoma. Agora eu vou ensinar 2 tumores. 3 tumores, né? 2 tumores do ovário e um não do ovário. Quando eu falei para vocês que o teratoma vinha dos folículos germinativos, eu estava falando disso aqui do ovário. É daqui que ele vem, por isso que ele tem os 3 folículos germinativos. Quando eu falo para vocês que o tumor é estromal, que é produtor de hormônio, ele está vindo do estroma, desse tecido do ovário. Isso é uma lâmina de um ovário cortado na microscopia. E quando eu falo para vocês que ele é do epitélio superficial, é dessa parte aqui do ovário que eu estou falando, onde desenvolve os piores tumores de ovário que vão afetar uma senhora aos seus 60 anos, 55 anos de idade. E ainda existem as metástases que eu também vou mostrar para vocês. Então, os tumores que nascem do estroma, geralmente eles são mais tendências a ser benignos. São tumores sólidos, predominantemente sólidos, tá? Então, tem esse aspecto de massa branca acinzentada, em geralmente mulheres assintomáticas. Então, esse aqui é o fibroma de ovário. Olha como ele é na peça. Ele é branco com aspecto fasciculado. Fasciculado. O que é fasciculado? Fasciculado é quando você passa a mão na parede e ela não está alisada ainda, igual essa parede verde do fundo do que vocês estão. Ela foi alisada e foi pintada. Sabe aquela parede de construção cinza que você passa a mão, machuca a mão? Isso é fasciculado. Então, se vocês passarem a mão nessa peça que vocês estão vendo aqui, ó, a mão de vocês aqui, ó, vocês vão sentir esse aspecto fasciculado. Como é isso no ultrassom? Assim, uma bolinha preta heterogênea, sólida. Como é isso aqui na tomografia? Assim, uma bola preta com o útero deslocado aqui para trás e a bexiga aqui embaixo. E como ela é na ressonância? Assim. Aí vocês veem as 3 imagens, aí vocês vão entender o que eu estou tentando trazer de mensagem sobre os métodos de imagem. Todos eles mostraram a lesão. Aí vocês vão sentir, olha, eu acho que o ultrassom e a ressonância parece que mostrou melhor. Eu entendi melhor. Eu nunca vi uma imagem disso, mas eu entendi melhor a da ressonância ou do ultrassom. É isso, é a sensibilidade de cada método. Geralmente o fibroma, esse aqui as setas pretas estão mostrando o fibroma na fase com contraste no T2. Ele parece muito, às vezes, um mioma. Aí, a hora que eu olho, eu vejo o ovário agarradinho nele aqui. Esse é o ovário direito, e eu vejo o nódulo aqui agarrado. Eu sei que é de origem do ovário. E, por fim, trazer para vocês uma notícia. Por que vocês sabem, vocês já ouviram falar da história da Angelina Jolie? Que ela fez cirurgia por causa de tumor de ovário, algum tempo atrás, né? Por quê? Porque a Angelina Jolie, ela tem, como algumas mulheres, um fator genético, que é o BRCA, se eu não me engano dela, é o 18, tá? Esse tumor, esse marcador genético, quem tem ele, tem uma altíssima chance de desenvolver câncer de ovário, câncer de mama. Então, como ela é uma mulher com muito acesso à saúde de qualidade, ela fez um mapeamento genético, que na época era caro. Hoje, custa, eu fiz a da minha filha, custa R$ 3.500. É caro para 90% da população brasileira, mas 10% da população brasileira já consegue pagar, né? Na época, a Angelina Jolie fez, era 1% da população brasileira. Então, e tende a ficar cada vez mais barato isso, né? E aí você sabe quais são os marcadores genéticos tumorais que você tem no seu sangue. E aí ela tomou a decisão de tirar os 2 ovários e tirar as 2 mamas. Então ela tirou tudo, porque ela não quer morrer disso, entendeu? Então vocês entenderem que tudo que eu estou ensinando para vocês funciona, e existem pacientes que vão ser beneficiados, mas Angelina Jolie seria uma mulher que aos seus 50, 55 anos, provavelmente viria com um tumor bastante agressivo, e ia encurtar a vida dela, e ela tomou essa atitude, que você pode concordar ou não concordar, mas a atitude dela, é o corpo dela. Com isso, a gente chega, qual que é o tumor que ela estava tentando evitar? Ela estava tentando evitar a metástase do câncer de mama para o ovário, que não é infrequente, e um tumor epitelial. Não é frequente por causa dessa relação genética, tá? Eu sei que a mama está muito longe do ovário, mas é uma relação genética. Então, quando eu falo dos tumores epiteliais, esses são serosos, mucinosos, né?
Então, existem características que eu vou usar, que vocês vão usar para classificar no RADS. Vocês não vão classificar o RADS na prova, mas aqueles de vocês que forem fazer ultrassonografia ou que forem fazer a parte de oncogineco ou gineco, vão precisar saber sobre o RADS. Então, são critérios de benignidade. Como é que você olha para um cachorro na hora que você sai do auditório aí e sabe que ele é um cachorro, por exemplo, um pastor alemão ou ele é um caramelo? Porque você olha para ele e você sabe, não, ele parece saudável, ele é bonzinho, ele é laranja, ele não late, é um caramelo, entendeu? Então, o pastor alemão tem um pelo assim, ele tem um porte diferente, são critérios que vocês têm e é o que a gente usa em radiologia, são critérios diagnósticos. Então, uma lesão benigna, geralmente, se ela tiver um padrão interno enrendilhado, a gente vai lembrar do cisto hemorrágico. Então, a gente não vai pensar num tumor de ovário. Se ela tiver uma ecogenicidade homogênea, uniforme, com sinal muito forte de indicador de sangue, principalmente na ressonância, eu vou pensar numa lesão benigna, como o endometrioma. Se ela tiver esse aspecto sólido cístico numa mulher jovem, com o que a gente chama de sombra suja, que é isso aqui atrás, que ela tem gordura, eu estou pensando num teratoma. Esses três aqui são chamados de ORADS 2. São tumores ou tumorações benignas. Que aquela prianca que eu mostrei para vocês na foto chama dos amigos, digamos assim. São lesões de ovário que todo mundo conhece, que são essenciais para conhecer quando você faz exames desse tipo de exame, que são benignas. Então, o RADS 2 significa que é um tumor que precisa talvez de operar ou não, mas que qualquer ginecologista pode ver. Agora, quando eu falo de lesões malignas, eu estou falando de lesões sólido-císticas, exceto o teratoma. Como você está vendo aqui, uma lesão sólida, uma lesão cística, uma massa gigante ocupando a pelve inteira dessa mulher. Aí você vai lá e fala, deve ser um cisto hemorrágico. Não. Quando a massa é grande, aqui está o útero, aqui está a bexiga, e aqui tem uma massa sólida, grande, em cima do útero, pressionando ele. Aí é uma lesão provavelmente maligna. Quando tem paredes grandes, como essa grande lesão aqui, que é um cisto adenocarcinoma mucinoso, ela é grande, tem paredes regulares, ela tem projeções papilares, ela tem ascite associada. Aqui são as projeções papilares, que são isso aqui, ó. São essas vegetações que crescem como se fosse um brócolis, um couve-flor nascendo na parede de um cisto. A gente chama de projeção papilar, tá? Isso aqui é uma projeção papilar na macroscopia, tá vendo? Então aqui está a parede do cisto, na hora que você abre o cisto, a peça, você vê essas vegetações sólidas. Então esses são critérios que vão levar para o RADS 4 e o RADS 5, que são tumores malignos. Então o 2 é benigno, e o 4 e o 5 é maligno. E o 3? O 3 você tem que olhar de perto. E você pode operar ou pode não operar. Aí, boa parte dos casos podem ser 3. Aqui são exemplos de cisto adenoma seroso. Então, a gente tem na microscopia essas tumefações crescendo na lâmina, tá vendo? E quando a gente olha, isso aqui que eu estou olhando para vocês, é a microscopia de um couve-florzinho desse, ó. Eu espero que vocês devem aprender isso na patologia de vocês aí, é bem interessante. Aí vocês vão pegar a minha aula e vão assistir de novo. Aí vocês vão falar, agora eu entendi o que a cabeça branca falou, entendeu? E aí se você pegar essa projeção papilar e jogar no ultrassom, você vai ver isso no ultrassom, dentro de um cisto, que é isso aqui que vocês estão vendo aberto. Aí é só jogar esse líquido aqui dentro do cisto, e aí vocês têm aqui o líquido dentro do cisto. Ok? Então, eu estou reconstruindo um tumor de ovário para vocês, apesar com a lâmina e com a macroscopia. Agora, quando vocês olham para uma lesão grande como essa, que ela tem várias loculações, eu estou pensando no tumor mucinoso. Se vocês pegarem o livro do Guinness de Records, o maior tumor que o ser humano pode ter é esse aqui, o cisto adenocarcinoma mucinoso. Esse aqui, olha o tamanho dele aqui do lado, ó, com a régua mostrando centímetros. Esse aqui é de uma mulher. Esse colega aqui jogava basquete comigo. Ele é um cirurgião oncológico.
em São Paulo. Então, você imagina o tamanho dele e o tamanho do tumor na barriga da mulher. Esse é o cisto adenocarcinoma mucinoso. Aí você fala, nossa, como é que essa mulher deixa um tumor ficar desse tamanho? Ela não deixou, não. Foi o sistema. Ela tinha um desconforto abdominal, ficou 3, 4 meses para fazer um ultrassom no postinho. Aí ela conseguiu fazer ultrassom, encaminharam ela para o Hospital São Paulo para fazer cirurgia. O hospital estava em greve. Ela ficou 4 meses esperando para triagem. Ela foi triada. Aí foi marcar um novo ultrassom, uma ressonância, demorou mais 3 meses. Aí o tumor ficou desse tamanho, tá? Então é só para vocês entenderem os sistemas que nós estamos inseridos e que a gente precisa passar alguns pacientes, às vezes, que tem mais urgência, tá? Na ressonância, esse é o aspecto dele, tá vendo? Ele tem várias loculações com septos. Então, isso aqui você fala, mas parece o tal do cisto hemorrágico. Não, os septos realçam com contraste. Então, é um tumor cístico multiloculado. Olha o tamanho que ele pode atingir aqui, ó. Esse aqui é o corpo inteiro do paciente, tá bom? Esse aqui é o tórax e aqui é a pelve. Então, é um paciente inteiro, ele ocupando, olha o útero aqui, o tamanho da bexiga e o tumor de ovário aqui, ó. E por fim, os 2 últimos slides da aula de hoje, a gente fala dos tumores metastáticos de ovário, porque isso aqui cai muito na prova de residência, tá? Nesses Instagrams que vocês seguem para preparar para a prova de residência, vocês vão ver, por exemplo, do epônimo chamado Krukenberg. Krukenberg, ele descreveu o tumor de estômago como metástase para ovário. Mas hoje, o Krukenberg é aceito para qualquer tipo de tumor gastrointestinal. Estômago, intestino delgado, intestino grosso, com metástase para ovário. Geralmente metástase mucinosa, porque o epitélio intestinal tem o mesmo revestimento celular, mesmo não, parecido geneticamente com o do ovário. Então, o tumor que desenvolve no intestino tem um tropismo metastático para o ovário, aí é o Krukenberg. Isso aqui é um exemplo de tumor de Krukenberg por tomografia. Você vê uma massa à direita e uma outra massa à esquerda, e você vê a CIT na barriga da mulher, densidade de água. Ó. Então, vocês estão vendo a parede abdominal, isso aqui é a pele, isso é o subcutâneo. Nós vamos ter uma aula só de anatomia de tomo. Aqui a barriga distendida com água e massas bilaterais. Olha aqui. Isso aqui é um fibroma não, perdão. É um mioma, leiomioma de útero. Essa aqui é uma metástase. Você percebe a diferença macroscópica da lobulação, do aspecto fasciculado, de como a lesão é muito mais agressiva, a lesão metastática. Ok? Então, em tumores de ovário, isso aqui é uma peça do Museu de Arte Moderna na França, chamado Pompidou, que é essa obra de arte chama laicografia. Então, para mostrar que um ultrassom bem feito no tumor de ovário pode ser salvador para a sobrevida da paciente. É uma obra de arte e, na dúvida, você pede uma ressonância que resolve o diagnóstico de forma mais tranquila, redonda. Certo, pessoal? Vou avisar a doutora a doutora Rita, que vai entrar com a gente. Enquanto vocês pensam nas perguntas, a gente faz mais um intervalinho de mais 10 minutos e a gente vai para a terceira e última parte de hoje, que é